Olá! Estamos aqui de novo para o nosso bate-papo com espíritas progressistas do Brasil, só que dessa vez a Keile, uma querida amiga do Facebook, ela é brasileira, mas ela não mora no Brasil. E até vai ser bacana porque ela vai poder contar para a gente um pouco dessa experiência dela lá também, né? Se existe alguma coisa do espiritismo lá, enfim. A Keile mora em Paris, nos arredores de Paris, e ela vai se apresentar e ela conta para a gente com mais detalhes. Keila, bem-vinda, querida. Obrigada, viu, por ter, mesmo com essa confusão de fuso horário. Não, eu que agradeço, né? Você é uma pessoa super querida. Não em relação ao fuso horário, realmente ele existe mesmo, né? Mas eu já estou acostumada com a minha família, né? Essa coisa eu me perco também às vezes. Mas é um grande prazer estar com você, Suzana. Te admiro muito pelo seu trabalho aqui nas redes sociais, né? Você, além de ser espírita, né, também tem o lado político, né, que está sempre defendendo, né, a classe, né, no geral, que tanto precisa, né? Eu acho que essa é a função do espírita também, né? Eu acho muito bacana isso. São poucas pessoas, né? E desculpem a minha conjugação, que, né, falo muito aqui o francês, então, às vezes Querida. eu tropeço aí na gramática. Peço perdão. Capaz, meu anjo. Keile, tu lembra? Eu acho que tu foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a ter amizade no Facebook quando eu entrei no Facebook. Isso, sei lá, Ah, em sério? 2000, foi acho que em É, 2010, talvez, por aí, 10, 11, por aí, 2011. exatamente. Que legal, a Uhum. gente tinha tipo uma turminha, a gente nem sonhava com golpe, né? Não, nem sonhava, né? Era um momento de paz. De paz, tanto é que eu vim para cá justamente por essa paz, né, de É, achar que estava tudo muito tranquilo, assim, não, agora eu vou dar uma respirada em outros, né, em outros lugares, assim. E aí foi um dos motivos de eu vir, né, de achar que a economia estava tranquila, minhas filhas que ficaram no Brasil também já estariam, né, não só o lado financeiro, mas assim, nessa parte geral mesmo, né, de ter paz um pouco, né, porque a nossa economia é tão instável, né. E aí eu sim. vim, foi um dos motivos. Mas a gente vai retornar a ter paz. Eu tenho esperança. Esperança Eu sempre é a também. última que morre, né? A gente precisa ter Principalmente nós esperança. espíritas, a gente sempre, Sempre nós tem espíritas, esperança. e brasileiro, né, no geral, também é um povo mais Também, esperançoso, né. também. Keile, conta pra gente como é que o espiritismo apareceu na tua vida. Menina, eu, graças a Deus, eu sempre agradeço, né, sempre sou grata, né, eu nasci numa família espírita. Que bom. Os meus avós eram espíritas, são de Minas Gerais, Uberaba. Inclusive, minha avó trabalhou com o Chico, né? Com o Chico, no caso. Eu, desde pequenininha, fui umas 2 vezes criança, mas não me lembro. Depois, mais tarde, que eu pude conhecê-lo, assim, né? Estar com ele, né? Porque ele já não estava recebendo muita gente e tal. E aí, eu nasci na doutrina. Então, desde pequena, né? Eu comecei a ler todos os livros, né? Os principais livros. Então, eu não tive problemas, né, assim, mas eu assim, sempre contestei algumas coisas, né, porque como o espiritismo em Minas, aquele espiritismo tradicional, conservador, né, no caso, Uhum. então, assim, desde pequena eu já tinha umas ideias, né, eu já tinha coisas que eu debatia, mas por quê, né, a minha avó, ela morava na fazenda, ela tinha um hospital de pessoas com problemas psiquiátricos, leprosos, então ela cuidava daqueles leprosos, ela entrava dentro, e era tipo uma cela, né, porque eles tinham problemas psiquiátricos e alguns com lepra. E eu questionava, né, assim, mas vó, você não vai pegar a doença? Não. Aí ela me ensinava muita coisa, minha avó foi assim, maravilhosa, Que né, na minha bonito vida. isso, Keila. É, Nossa, muito trabalho, hein? maravilhoso, né? Exatamente. E ela colocou a gente, né, nós somos 4, na época era 3 irmãs, para poder ver isso de perto, né, de presenciar que aquela coisa da mente, o poder da mente, da fé, né? Então, assim, eu não questionava muito ela, mas tinha coisas que eu achava errado em outras situações de família, né? Mas porque ela era muito grande, né? Era um espírito caridoso, assim.
meu avô já era mais tranquilo. Então, eu tive duas pessoas, assim, muito importantes, né? Importantes na minha vida, que eram meus avós. E a minha mãe, né, também. Só que aí eu fui morar com a minha avó paterna, que era católica, apostólica, romana. Então, eu fiquei 6 anos para estudar, né? Porque eles moravam na fazenda, eu fiquei uns 6, 4 anos, indo e vindo, né, nas férias, ia para casa, mas eu fiquei morando com a minha avó. Aí fiz a primeira comunhão, fiz tudo certinho, como minha avó achava. Ficava aquela disputa de família, né? Família da mãe espírita, família do meu pai católica, conservador ainda. E assim, foi onde... Mas eu sempre estudei muito, né? Lia muito livro, eu questionava muita coisa, fiz parte da Federação Espírita de São Paulo também, onde que você trabalhava com as cores, né? Já era uma outra linha, né? Que já tinha esses problemas aí de diferenças, né? Entre o espiritismo conservador e a Federação Brasileira e a de São Paulo, não sei se você sabe disso. Então, assim, eu praticamente vivi no espiritismo, né? Eu estive ausente alguns períodos, assim, na minha vida, né? De desequilíbrio, né, vamos dizer assim, né? Mas depois retorna, né? Não adianta, né? O espiritismo já estava plantado mesmo, assim, a sementinha. Eu nasci no espiritismo. Mais ou menos isso. Eu tenho... assim, fui apaixonada. Querida, eu tenho sempre uma curiosidade. Tu vê, né? O espiritismo nasceu na França, nasceu. O Kardec era, né? Daí todo o movimento começou aí. Como é que é agora? Tu encontra algum centro espírita aí? Tem 4 centros espíritas aqui, só que a maioria tem franceses, mas é muito pouco. Eu fiquei assim, super decepcionada, né? A maioria tem brasileiros, né? Que frequenta mais são os brasileiros, e alguns franceses mesmo, né? Então, assim, eu achei muito fraco. Eles não... A maioria nem sabe quem foi Kardec, sabe? Que coisa, né? Essa geração da minha faixa etária, né? Os 40, 50 anos, 60, nem conhecem direito, sabe? Assim, não... Só os mais antigos, né? Aqueles, a faixa etária de 70, 60 para 70, que sabe um pouco, né? Então, assim, ele aqui, ele praticamente não existe. Tem o túmulo, né? No principal cemitério, tal, lindíssimo, assim, o cemitério é muito bonito, né? E o túmulo é muito bonito também. Mas você não vê ninguém visitando. Eu quando vou, de vez em quando eu vou lá, porque eu adoro, né? De vez em quando eu dou umas fugidas e só brasileiros mesmo que visitam, que sabe? coisa. Infelizmente. O espiritismo, eu acho que ele se enraizou mesmo no Brasil, né? Não Brasil. E o Brasil exportou centros espíritas para o mundo todo. Porque o mundo todo, foi incrível. Não é? Que legal. É verdade. A gente... A linha, desculpa te interromper, eu vejo uma linha aqui que está surgindo, mais assim que eu fiquei até um pouco feliz, né? Porque o francês, ele não, a maioria dele não tem religião. São cristãos, mas não tem, sabe? Doutrina ou religião, não tem. Tem muito muçulmano aqui, não sei se você sabe, uma imigração aqui, né, tomou conta. Então, assim, eu vejo uma linha surgindo dessa coisa de estudar a mente, do poder da mente, sabe? Estudar essa espiritualidade mais, assim, oriental, no caso, né? Eu acho que uma metafísica, assim. A metafísica, exatamente. Eu acho que ele tem um segmento assim, mais para esse lado, que está surgindo muitos, né, profissionais na área, e isso é bom, né? Isso é bom, claro que sim. Na física quântica, muitos aí, né, que trabalham. Então, assim, eu vejo que ainda bem, não é? Ainda bem, pelo menos isso. Exato, pelo menos ele não morre, né? Alguma linha do... Crenças limitantes mesmo, né? Eles são contra. Aqui que eu vejo, que eu tive conversando com alguns, assim, que são espiritualistas, tal, mas não tem religião, na verdade. São cristãos, mas não tem religião. Aqui no Brasil, eu não sei se tu acompanha o que está acontecendo, mas o movimento espírita aqui no Brasil, ele está
ele está enveredando, assim, as lideranças e a FEB e os médiums mais famosos estão enveredando por um conservadorismo assustador, apoiando o inominável, entende? O inominável é aquele nosso presidente, que eu não cito o nome. Uma pena que ele... Olha, sério mesmo. Isso, Suzana. Eu vi alguns grupos, assim, assim, por estar afastada, eu fiquei depressiva por isso também, né? Além de todo o problema do país político, mas por ver justamente o espiritismo, né, nesse caminho. Eu fiquei até um pouco doente, sabe? Eu não acreditei que isso fosse possível. Depois eu busquei lá atrás a minha família, desculpa te interromper, né? O porquê deles, né? Que eu vi vários da minha família em Minas, espíritas, que dão lá palestra, que dão palestras até hoje, uma prima minha, inclusive, nossa senhora. Eu estive lá com meu marido, inclusive, e eu tive que dizer, eu não queria invadir o campo energético de ninguém, mas eu tive que invadir, eu tive que falar. Assim, gente, vocês esqueceram da doutrina mesmo, né? O evangelho, né? Eu tive que entrar lá e explicar e debater sem cólera, né? Porque você acaba perdendo um pouco seu equilíbrio. Difícil, né? Aí eu entendi porque que estava assim, sabe? A situação no Brasil, da minha própria família, você tem uma ideia. Né? Que triste, né? Que coisa assim. Assim, parece as trevas desceram no Brasil, menina. Coisa assim, surreal mesmo. Surpreendente e assustador, uma coisa... Assustador, Eu fiquei depressiva, literalmente fiquei depressiva. Eu tive que ir para um psiquiatra, eu estou fazendo terapia com tudo que aconteceu, porque você não acredita, né? Porque você é criada no espiritismo, sabendo de como funciona, e ver pessoas assim não é possível, gente, como que pode? E aí estou na terapia, para você ter uma ideia. Tadinha! Meu Deus! Verdade, olha, verdade. Eu tive afastada por isso. Tadinha. Olha, eu vou te dizer, eu acho que a gente está passando uma coisa muito didática e pedagógica, assim, sabe? Por incrível que pareça, eu acho que é tipo assim, é um sofrimento em massa, assim, para sacudir. Estou falando da nossa questão mesmo brasileira. Sim. O mundo todo está sofrendo de alguma forma, né? Sim, o mundo todo. Aqui Mas o que aconteceu aqui no Brasil foi uma coisa que não tem explicação assim racional. Não tem. Não, sabe? racional não tem. Não tem. É bizarro, assim, né? Bizarro. É muito bizarro. E a gente não pode adoecer por isso. Eu falo isso para ti. Exatamente. Porque eu estava passando por outros problemas, e aí você acaba se envolvendo, né? E não é dessa forma, né? A pessoa tem que... Eu fui buscar lá até nos livros, né? Alguns livros que eu tinha lido, espíritas, de poder trabalhar isso, né? Para você não entrar nessa vibração. Não podemos. Uhum. Kay, agora me conta como é que tu ouviu falar dos espíritas progressistas? Se por um acaso se existe algum movimento aí na Europa de espíritas progressistas também, ou se tu ouviu falar aqui do nosso movimento aqui no Brasil. Não, na verdade foi daí mesmo, né? Eu tenho um amigo que ele está envolvido também, né, na política, e ele me falou, né, desse movimento, tal, dessa linha, e aí, por acaso, eu encontrei no Facebook, foi no Facebook. Sim. E achei interessante, eu falei assim, meu Deus, me deu até foi assim, gozo, né, aquela coisa assim, não, aquela luz, sabe, assim, que, né, assim, não, esse era meu sonho, né, que tivesse pessoas que pensassem dessa forma, na minha forma, como eu pensava na época, né, a conjugação. E aí eu falei assim, nossa, não pode ser. A assessora falou assim, não, que ele existe uma linha, tal. Eu falei assim, nossa, que bom, isso confirma, isso afirma que está mudando, né, está evoluindo, né, o espiritismo, ele vai estar evoluindo, né. Existem pessoas que pensam como eu, porque né, eu sempre meio que bati de frente, né, com algumas coisas dentro do espiritismo.
Sim. Eu tinha uma professora que ela falava muito do vício de minha mãe, né? Era sempre a presidente, foi presidente de alguns centros, e aí tínhamos uma professora que ela falava sobre, vou dar um exemplo, sobre vícios, né? Eu tomava um vinhozinho, uma cervejinha, tal, e ela disse que eu não podia, etc e tal. Eu falei assim, não, mas você também tem um vício, né? Você come muito, então eu era meio rebelde. Você tem o vício da gula, então você nem poderia estar dando aula, nem falando. Então eu era meio rebelde, está entendendo? Aí ela olhou para mim e falou assim, você tem razão. Eu falei assim, pois então tinha aquela, né, e eu era, minha mãe, nossa, mas como você fala isso para ela, tal, e tinha, são exemplos pequenos, tá entendendo? E fora outras coisas que eu via dentro das casas, né, que eu frequentei, então, né, sempre briguenta, sempre batendo de frente, e coisas assim, por que não estudar as pedras, né? E por que não as cores, né? Eu já tinha essa visão, né? Assim, eu já pensava, por que o preconceito, né? Porque, independente da mente ser... a mente é que... Eu, olha, conjugação, eu esqueço os termos em português. A nossa mente, ela é poderosa, a gente não precisa de amuleto, de muletas e tal, mas as cores, elas existem, elas estão aí, né? Então, assim, eu vejo que existe uma linha, né, no espiritismo hoje, os progressistas, no caso, né, que também enxerga dessa forma, na política também. Então, assim, nossa, para mim foi um alívio. Eu falei assim, nossa, existe uma luz no fim do túnel. Né? Que E maravilha. você fica triste, né, de ver uma doutrina caminhando, né, desculpa, hein, gente, o conservadorismo, Querida. né, exagerado, que não sabe, que não evolui, que não abre, porque, né, a ciência, né, ela está aí, eu sou a favor da ciência, eu acho que é por aí, né, eu acho que o espiritismo progressista trilha esse caminho, né. Sim, sim, Você pode exatamente, até me sem ajudar nas palavras, porque eu preconceito. esqueço alguns termos Não, nossos. não, eu entendi, nós entendemos Aqui perfeitamente há o que tu 13 quis anos, dizer, então é complicado. querida. E não, mas tu tem toda a razão, é isso, sem preconceito, né? Ouvindo o Uhum, que o outro tem a dizer. Aqui no Rio Grande do Sul tem vários centros, mesmo que as pessoas que dirigem aqueles centros sejam muito conservadoras, mas tem muitos centros que trabalham com cromoterapia, com reiki, entende? uhum, Tem muito, é uhum, muito, muito bacana isso. Eu acho que é uma luta contra os dirigentes uhum. maiores, assim, que esses não permitem, esses não. Mas tem vários É, porque, centros. porque assim, a gente vê que isso é milenar, né? Mesmo que você é primitivo, né? Você não precisa. Mas, gente, mas está na natureza, né? Isso que eu não consigo entender, assim, né? Não, ninguém me Eu também. explicou, né? Acho que Então, preconceito não leva a nada. A gente tem que nada, eu acho ouvir que o que os outros tem uma têm a dizer. diversidade, né, de coisas assim, né, não tem como, né, e aí eu bato nessa tecla de crenças limitantes, você tá entendendo, né, então eu estou muito Uhum, estudando esse lado também, né, eu sou espírita, eu sempre vou ser, a minha doutrina, eu nasci na doutrina, não é, eu acho que o espiritismo, o progressista, não, o espírita progressista, ele está mais ou menos caminhando para essa forma de pensamento que eu tenho, né? E eu acho que eu vejo isso também, então eu estou muito feliz assim, mas né, eu acho que o futuro é a gente caminhar, né, com a ciência, né? Como o espiritismo sim. tem, né, que ele prega, né? Eu acho que é por aí. Você me ajuda aí nos termos, que às vezes eu me perco, Não, tá tudo esqueço, certinho, querido, tá né? muito bem. Tá muito, Ai, muito tranquilo, muito, eu muito escrevendo perfeito. sou melhor, porque aí eu leio, releio e corrijo. Mas falando, menina, eu sou Não, tu péssima. sabe que tu ainda tem um fundinho de um sotaquezinho mineiro? Eu consigo Tenho, perceber. né? Tenho. Querida, a minha mãe era Na mineira. verdade, é mineira? Então, Era, ela faleceu já. Sim, ah, ela tá. era mineira. Eu acho que eu morei em Minas uns 5 anos, mais ou menos. Aí minha família, meus pais vieram para o Mato Grosso. E depois eu me formei em São Paulo, meu ex-marido também era de São Paulo, então, assim, morei muito tempo lá depois. Tinha um sotaque mais pro paulistano, sabe? Agora, Não, mas no não, fundinho mas eu sinto. né? Ah, ó, Aí eu esse uma né? amiga minha disse para mim, assim,
Mas no fundinho, você tem um sotaquezinho lá de Minas. Sim, lá no fundinho. É muito bonito isso. Muito legal. Muito legal. Gostei muito de conversar contigo. Primeira vez que a gente se fala, né? Depois de tantos Exatamente. anos, de tantos anos de vida de Facebook. Muito legal, eu te agradeço de coração. Desculpa mesmo a confusão do fuso horário, Curia. Não, normal, normal. E até interessante você agora, porque eu tenho até uma amiga que ela é presidente de um centro aqui, espírita, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, poderia até... Ela tem... Eu acho que talvez para ela falar mais, né? Ela teria mais condições, né? De falar sobre o espiritismo aqui na França, né? Ela é brasileira, ela já está aqui há uns 20 anos, acho que uns 25 anos ela está aqui. Olha então, ela tem mais propriedade para poder dizer assim mesmo, né? Sobre como é que está, assim, o espiritismo, repente, como começou. Fazer uma entrevista com ela, né? De repente tu faz essa ponte, me apresenta para ela, fala para ela desse trabalho nosso. Porque eu fiquei aqui, eu fui algumas vezes, é muito complicado, porque eu trabalho e estudo, então eu tenho domingo só, assim, livre. E normalmente as reuniões espíritas são, acho que na quarta e na quinta-feira, então eu matei aula, no caso, no antigo, para poder ir, né, e tomar os passos de vez em quando, né, que precisava. De vez em quando coloca teu nome na irradiação, né? Elas colocam lá para mim, então, assim, muito bacana. Trago água fluida, assim, de vez em quando estou precisando. Mas ela é uma pessoa, assim, mais certa para falar contigo a respeito da doutrina, né? Ela tem mais... A curiosidade nossa também é essa, de como é aí, né, na França, como é que mas tu mais ou menos colocou, eu acho que é o que a gente já sabia, mas se tu puder, tu faz essa ponte, vai ser bem bacana de conversar com mais alguém também. Exatamente. A gente está fazendo isso, sabe para quê? Eu estou fazendo isso no canal, para que as pessoas, os que fazem parte desse nosso movimento, né? Quem se considera um espírita progressista, perceba que a gente não está sozinho, que tem muita gente, muita gente. A gente só está meio separado, assim, a gente não sabia, a gente não sabia da existência, né, desse coletivo todo. E tentar juntar essas pessoas, tentar fazer esse canal, essa ponte. Isso fortalece, né, até a comunidade, né, a comunidade, o grupo, né, no caso, né, isso fortalece, eu acho super interessante. Esse alívio, eu senti esse alívio, nossa, isso fez um bem para mim na época, tão grande, eu não sabe quanto, sabe, a esperança, sabe, de que as coisas mudem, né, que evoluem, né, né? Ainda mais nós temos muita gente que se diz espírita, tem muita gente que lê livros espíritas, que tem interesse pela doutrina, mas fica ali só, aí na hora que pergunta, você é espírita? Não, sou católico, mas adoro o espiritismo, está sempre lendo livros espíritas. Sim. Mas aí entra, e aí se perde um pouco, aí vê algumas coisas, né? Mas eu acho que o espiritismo progressista, eu acho que é uma luz mesmo, sabe, assim, para o espiritismo, vamos dizer, eu acho, para o futuro, né, no caso. Tomara, querida, Deus te ouça. E a gente, isso fortalece, isso, né, e derruba um pouco, né, esse estado tradicional, conservador, né, do espiritismo. Que estava nos asfixiando. É um sonho meu, Suzana, juro por Deus, desde criança, é um sonho, te contei, dei o exemplo aí do vício, né, da agulha. Sim. Mas assim, não que eu estivesse certa na época, mas assim, para as pessoas, né, enxergarem, né, e enxergarem outras coisas, né, que tem defeitos, tá pregando ali e tem muita coisa, fazendo muita coisa errada, não é? Falso moralismo, né? Sabe, e também as crenças limitantes, eu acho que o espiritismo, ele tem que caminhar para essa linha também, que eu acho, sabe, que tem muita coisa, assim, que precisamos ainda aprender, né, eu acredito nisso. Eu estou estudando mais ou menos essa área, sabe, da física quântica, eu estou estudando, eu comecei a estudar, né, então,
porque é o futuro, né? Vai ser o futuro. Acho que nós vamos chegar num ponto, daqui uns 200 anos, sei lá, que não vai ter mais religião, acho que vai unificar, né? Acho que vão ser todos cristãos, Pois aquela coisa da é. espiritualidade, do poder da mente, sabe? Eu acho que esse é o futuro. É claro que a doutrina é uma doutrina, não é uma, né, uma religião assim, mas é mais uma doutrina. Eu acho que o espiritismo está mais, né? Como é que fala em português? Está mais. Ajuda aí, Suzana. Conectado? Está mais alinhado, né, com esse segmento de futuro em relação, Deveria, né? né? Deveria. É por isso que a gente não pode ficar nesse falso moralismo, nessa coisa assim. Exatamente. Ver espíritas com arminhas nas mãos foi para mim pode É, desgosto não, todos os com tempos, certeza, com certeza. né? Com certeza. Eu vou te pedir agora para a gente fazer assim um fechamento bem bonito, que eu não sei se tá bom para ti, mas eu tô amando. Eu tô amando essa Mas nossa conversa. eu também adoro você. Eu te acho, eu sou sua fã. Eu tô adorando conversar contigo. E faz agora, que ele tira assim aquela coisa bonita, aquela coisa cheia de amor do teu coração e deixa uma mensagem de otimismo aqui para o Brasil, para nossa terrinha, né? De otimismo e esperança e vamos fazer desse momento um momento espiritual, né? O que eu tenho a dizer assim aos meus irmãos, né, brasileiros, né, meus conterrâneos, é que é só é um tempo só, né? É uma passagem que a gente deve, você me ajuda. É um tempo que nós temos que passar. Uhum. Sim. Ah, desculpa, é uma ligação. Olha, me desconectou. Um É tempo que que a gente tem que nós passar. realmente tínhamos que passar por isso, né? Eu acho que esse vírus e todo esse problema político que está acontecendo, eu acho que vai ser um crescimento para nós, assim, né? Somos crianças e, infelizmente, nós espíritas temos mais um equilíbrio, uma visão, né, maior do que os demais, de não perder as esperanças, de ter fé mesmo, a fé ela move montanhas, de manter o equilíbrio, de não entrar nessa vibração negativa, né, porque isso tudo faz com que a gente, que venha a tristeza, né, que falta de fé, de esperança, mas eu acredito que está chegando um momento de paz, sabe, eu esqueço os nossos termos, de paz, de um mundo Serenidade. melhor, de um mundo de fraternidade, de um mundo melhor, sabe? Eu acho que isso veio tudo para poder dar uma chacoalhada no ser humano, né? E no mundo inteiro, não Desejamos. só no Brasil, né? Mas para as pessoas acordarem também, sabe? Eu tô com muita, eu tô muito feliz, assim. Ela disse, nossa, mas você está feliz de tudo isso que está vindo? Eu fiquei até para ver se o ser humano acorda, se as pessoas acordam. Porque, infelizmente, a gente só com a dor mesmo que a gente aprende, né? Eu falo por mim mesmo. E foi, né? Deus mandou isso tudo, o universo, para poder É, chamar o ser humano, né? Para chamar a gente, para assim, nossa, vamos acordar, né? A gente tem que mudar, a gente tem que desapegar da matéria, né? Tava um capitalismo selvagem, exagerado, né? No uhum, planeta, principalmente no Brasil. E as pessoas, eu acho que no Brasil, independente do fascismo que estava aí muito grande, mas tinha muita gente purona, sabe, assim, muita gente ainda sendo levada pela mídia, por toda essa coisa sim, que, né, você sabe disso. uhum, Então, eu sim, acredito, eu acho que nós temos que ter fé, né, sempre, eu acho que está passando essa fase agora pesada, né, eu acho que é, agora, eu acho, por mais que está vindo a terceira onda aí, mas eu acho que vai, graças a Deus a vacina veio, né, então, nós é fé vamos, mesmo, fé, e vamos fortalecer, eu esperar. acho que fortalecer é importante. Uhum. Menina, eu Fortalecer não a estou nossa conseguindo falar espiritualidade, né? eu não estou conseguindo falar o português, menina, tá complicado, Mas não, mas mas vocês me falou desculpem. lindo, falou de coração, isso dá para sentir. Que É, bom. eu fico muito feliz, sabe, de te encontrar você, de ter encontrado você, e de saber que existe o espírita progressista,
sabe, que somos pequenos, mas isso está crescendo, né? Até na política mesmo, né? Independente de religião. Eu acho que é por aí o caminho, e eu vejo mais tudo muito claro, sabe? Eu vejo claro, eu vejo clareando, assim. Que Eu acho que a bom. gente não pode se perder. Eu acho que existe aquela luzinha já no fim do túnel, agora a gente Ah, precisa se fortalecer para chegar lá, né? eu sigo Chegar muito a no fim Maura, do túnel. a Maura Albanese, é filha da... Esqueci o nome da... Ele é dono do Perseverança em São Paulo, maior casa espírita, que o Chico de vez em quando ia lá e tem uma tia minha que frequentava. Sim. Então, eu tô assim, eu fiz alguns cursos com ela, tal, e ela falou disso, né? Então, assim, gente, agradeça por tudo isso que veio para dar uma chacoalhada no ser humano, porque o Brasil estava muito, né? Ela não disse assim com essas palavras, mas estava pesado, né? Então, a gente precisava dessa chacoalhada, É verdade, é né? verdade. Eu Para a gente acho que a gente despertar. vai sair mais amadurecido, mais Mais amadurecido, fortalecido, mais tomara, né? fortalecido. E mais É. unido, né? Tomara, Eu tomara. acho que unido principalmente. Eu vejo isso até na minha família, que uniu, sabe, assim, caíram as máscaras, claro, mas uniram mais. Eu fui lá agora, estive lá agora, e estamos mais unidos, né? Então, eu achei isso muito maravilhoso, que não existia isso, sabe? Né? Minha família é toda de direita, tirando o pessoal, os espíritas de Minas e tal, mas eu estava assim, e isso mudou, sabe, Suzana? Então, Ai, que eu bom. vi, assim, um resultado positivo, pelo menos na minha família e algumas pessoas aqui, né, aqui na França, em Paris, principalmente. Que Eu bom, vi querida, que bom. mudanças, né? Que bom. Eu acho Então, que Deus sabe o sim. que faz, né? Deus sabe o que faz. Eu acho que a gente não pode se sentir desamparado, né? Totalmente. A gente às vezes fica se É, sentindo muito desamparado, muito e não é é legal. A gente precisa estar focado em alguma coisa. E a esperança, eu acho que é o que nos foca em a coisas esperança, positivas, né? né? Temos que ter esperança sempre. É É isso, minha verdade. linda. Que bom, adorei mesmo. Falar contigo porque você sempre eu Bom. sempre quis falar com você, mas né, a gente muito corrido, né? Sim, nós ficamos anos aqui correndo atrás do não vai ter golpe, não vai ter golpe, e daí teve golpe, daí E golpe. Mas eu avisei no meu Twitter, eu avisei que ia ter golpe. vai ter golpe, teve golpe, mas É, enfim, a gente estava sempre correndo e não dava tempo. Agora, nesse ano, por causa da pandemia, que eu estou em casa, uhum, né? Um lado negativo é que o meu trabalho ficou prejudicado, mas enfim, tudo tem o seu momento, né? Eu estou exatamente. integralmente em casa e eu me dediquei agora, esse ano, integralmente a esse trabalho espiritual, nesse canalzinho. Maravilhoso. Maravilhoso esse trabalho. E eu estou criando essa confraternização, mesmo que à distância, sabe? Da gente saber, olha, que maravilha, tem gente em todo lugar e as pessoas pensam, né, com a mesma esperança, sem preconceito, cada um Sem dentro da preconceito, sua, sabe? exatamente. Esse Sem é o preconceito, né? Em preconceito. todas as áreas, em tudo. Eu acho que Respeitar que cada pessoa tem uma maneira de se expressar espiritualmente, né? Isso que é claro que sim. bonito. Isso que é bonito. Isso é muito bonito mesmo, que todos deveriam, né, É isso. enxergar dessa forma, né? Mas, Querida, infelizmente, também temos que fica com respeitá-los por Deus. enxergar de forma diferente, Exatamente. né? Fica Você com também, minha querida, um Deus. grande beijo, tá? Eu vou ver com essa minha amiga se Um ela grande pode, beijo. né, fazer a ponte contigo, tá? Isso, Tá fala com muito, ela, tá força bom. aí, você Força para ti também, tá? soldadazinha, assim, de Deus. Seremos ainda um grupo muito forte e vamos superar essa coisa arada toda, se Deus quiser. Fica Sim, bem, com tá? certeza. Fica Tá. bem. Beijo para você e para Um todos. beijo.